Você já acordou com aquela sensação estranha de que não estava apenas dormindo, mas voltando de uma viagem longa e sem mapa? A pergunta que fica no ar, junto com o sono, é: para onde exatamente a nossa consciência vai todas as noites? Essa viagem tem um nome que você já conhece: sono REM. É o momento em que seus olhos se movem freneticamente, mas seu cérebro está mais ativo do que nunca, quase como se estivesse acordado. O grande paradoxo é este: enquanto sua mente está a 1000 por hora, seu corpo recebe uma ordem para ficar paralisado. É um mecanismo de segurança. Um cérebro em festa, dentro de um corpo em modo avião. É aqui que o verdadeiro mistério começa. Se estamos presos, como podemos voar? Os primeiros cientistas tinham uma teoria, e ela era quase desanimadora. Para os pioneiros da neurociência, a resposta era simples e um pouco frustrante. Eles chamaram isso de hipótese da ativação-síntese. O nome é complicado, mas a ideia é fácil de imaginar. Pense no seu cérebro como uma casa à noite. Lá embaixo, no porão, o tronco cerebral, o gerador de energia liga e desliga, enviando pulsos elétricos aleatórios para o andar de cima. E lá em cima, no seu córtex, o escritor da casa, ele tenta desesperadamente criar uma história com esses flashes de luz e som sem sentido. É exatamente como quando você olha para as nuvens e vê o formato de um dragão ou um rosto. A nuvem não é um dragão, mas sua mente insiste em criar uma narrativa. Para eles, sonhos eram só isso: o cérebro vendo fantasmas no ruído da máquina. Mas se fosse só isso, por que alguns sonhos se repetem? E por que eles parecem ter tanto poder sobre nós? Essa ideia do cérebro como um poeta confuso, vendo coisas nas nuvens, não convencia todo mundo. Afinal, a natureza é extremamente eficiente. Ela não gastaria 1/3 da nossa vida e tanta energia cerebral apenas com ruído sem sentido. Foi aí que uma nova geração de cientistas mudou a pergunta de como para por quê. E se os sonhos tiverem uma função prática? Essa é a teoria da simulação de ameaças. Pense nos pesadelos mais comuns: cair, ser perseguido, estar despreparado para uma prova. A teoria propõe que isso não é um defeito. É o seu cérebro usando a noite para rodar um simulador de voo para os perigos da vida. Ele te faz cair em segurança na cama, para que, se um dia você tropeçar de verdade, seus instintos sejam mais rápidos. É um ensaio para a sobrevivência. Mas isso só explica os sonhos ruins. E os outros? Acontece que o simulador tem outra função, talvez ainda mais vital para o nosso dia a dia. Além de um campo de treinamento, o cérebro noturno também se torna uma espécie de terapeuta. Matthew Walker, um dos maiores especialistas em sono, explica que o sono REM funciona como um bálsamo emocional. Durante a noite, seu cérebro revisita as memórias do dia, principalmente as difíceis, mas faz isso em um estado onde os químicos do estresse estão em baixa. É como assistir ao replay de um evento assustador, mas com o volume da emoção no mudo. Você processa o que aconteceu, mas sem o pânico. A experiência fica, a dor emocional vai embora. O cérebro guarda a lição, mas remove o ferrão da memória. Juntando as peças, os sonhos seriam para nos proteger e para nos curar. Isso explica a função, mas não explica a experiência, a sensação vívida de realmente estar lá. E é para explicar isso que uma teoria nova e audaciosa está nascendo. Juntar essas duas ideias, o simulador de ameaças e o terapeuta noturno, parece uma solução perfeita. O sonho nos prepara e nos cura. Caso encerrado, certo? Não exatamente. Essas teorias explicam a utilidade dos sonhos, mas ainda os tratam como uma ferramenta. Uma nova e ousada teoria que beira a ficção científica vai muito mais fundo. Ela começa com uma pergunta que muda tudo.
E se a consciência não for algo que o cérebro faz, mas algo que ele é a teoria da informação integrada, ou IIT. Imagine uma orquestra. A música não está no violino nem no tambor. Ela está na complexa e inseparável união de todos eles tocando juntos. A consciência seria assim, não o neurônio, mas a sinfonia integrada de bilhões deles. O mais estranho é que essa sinfonia pode tocar sem precisar de uma plateia. Sem uma plateia, uma orquestra para de tocar, certo? Mas o cérebro não. Quando você dorme e se desliga dos seus sentidos, da visão, da audição, a partitura da realidade desaparece. Não há mais um roteiro para sua consciência seguir. E o que a orquestra faz quando o maestro sai e a partitura some? Ela improvisa. O sonho, segundo essa teoria, é a improvisação da sua consciência. É o seu cérebro, com toda a sua complexidade, gerando um universo inteiro a partir de si mesmo, usando pedaços de memórias, medos e desejos. A música da consciência, a tal informação integrada, continua incrivelmente rica. A única diferença é que agora ela está tocando para uma plateia de um só: você. Sua consciência não vai para um lugar, ela se torna o próprio lugar. E isso nos leva a uma conclusão vertiginosa sobre a nossa própria realidade. Se o seu cérebro pode construir um mundo tão convincente enquanto está desconectado da realidade, como você sabe que este mundo, o que você está vivendo agora, é real? O neurocientista Anil Seth diz que nossa percepção da realidade é, na verdade, uma alucinação controlada. Seu cérebro está constantemente adivinhando o que está lá fora, com base nos sinais que seus sentidos enviam. É como um cientista confirmando uma hipótese. Mas no sono REM, não há dados externos para confirmar ou negar nada. O cérebro fica livre para criar a hipótese que quiser. E para ele, aquilo é real. A grande diferença entre sonhar e estar acordado não é o conteúdo, mas o controle. Durante o dia, a realidade ancora nossas alucinações. À noite, a âncora é suspensa. Somos navios à deriva em um oceano que nós mesmos criamos. E às vezes, os tripulantes tentam pular do navio. Normalmente, como vimos, o cérebro coloca o corpo em modo avião durante o sono REM. Essa paralisia muscular, atonia, é a trava de segurança que nos impede de sair correndo no meio de um pesadelo. Mas e se essa trava falhar? Existe uma condição rara chamada transtorno comportamental do sono REM, e é exatamente o que o nome diz. Pessoas com esse transtorno simplesmente atuam seus sonhos. Elas gritam, socam, correm e se debatem na cama, vivendo fisicamente o que a mente está projetando. É a prova mais forte de que, para o cérebro, o sonho não é uma metáfora ou um filme. É uma realidade que exige uma reação física. A ordem fuja do monstro é enviada para as pernas, mas na maioria de nós a conexão é desligada. Neles, não. O corpo obedece ao cérebro sonhador. Mas e se o contrário acontecer? E se a paralisia do sonho vazar para o mundo real? O contrário é ainda mais comum e talvez mais assustador. É a famosa paralisia do sono. Você acorda, sua mente está perfeitamente clara, mas você não consegue mover um único músculo. É um glitch na matrix do seu cérebro. O que acontece é uma falha de sincronia. Sua consciência liga frações de segundo antes do seu corpo. Seu cérebro acordado já quer se mexer, mas o interruptor da paralisia do sono REM, lá no tronco cerebral, ainda não foi desligado. Por alguns momentos, você é um fantasma na sua própria máquina. Um piloto acordado em uma cabine cujos controles ainda estão travados pela segurança noturna. Esses erros do sistema nos mostram o quão radicalmente nossa mente pode ser separada do nosso corpo.
o que nos leva de volta à pergunta inicial, mas com uma nova e estonteante perspectiva. Então veja o caminho que percorremos. Saímos do sonho como mero ruído de uma máquina. Passamos por ele como uma ferramenta útil de sobrevivência e cura. E chegamos a esta ideia vertiginosa. Somos criadores de universos, todas as noites. Talvez a pergunta nunca tenha sido para onde vamos, mas sim o que nos impede de criar esses mundos o tempo todo. A resposta talvez seja a própria realidade. É o bombardeio constante de informações dos seus sentidos que ancora sua consciência. O sono REM não te leva a lugar nenhum. Ele apenas solta essa âncora. Da próxima vez que acordar de uma viagem estranha, lembre-se, você não foi a um lugar. Você foi o próprio lugar. E você? Qual foi o sonho mais real que já teve? E essa é a fronteira final da nossa exploração de hoje. Se este mergulho profundo nos mistérios da sua própria mente te fez pensar, se te deixou um pouco mais curioso sobre as 8 horas que passamos desligados todas as noites, então faça essa ideia viajar ainda mais longe. Curta este vídeo para que a gente saiba que você gostou da viagem. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossa próxima expedição a um território desconhecido da ciência e da consciência. E o mais importante, comente aqui embaixo. Queremos saber a sua teoria, ou qual foi aquele sonho que te marcou para sempre. Cada compartilhamento ajuda essa comunidade de curiosos a crescer. Então, compartilhe com aquele amigo que sempre tem um sonho estranho para contar. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima exploração. Até lá!